Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Matemática Básica do canal do Matemática Descomplicada. Hoje estaremos postando a nossa primeira aula, onde a gente vai começar a fazer uma introdução da matemática para que vocês vejam que ela não é complicada. Afinal, o nosso canal é o Matemática Descomplicada. Hoje a nossa aula vai falar sobre conjuntos, então fica ligado, roda a vinheta, deixa aquele like maroto, segue nossa rede social lá no Instagram e aqui no Facebook, que eu tenho certeza que você vai gostar. 5, 4, 3, 2, 1. Então pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do canal do Matemática Descomplicada. Esse aqui é o nosso curso de Matemática Básica que vai ficar disponível para você no YouTube, para que você possa realmente aprender e ver que matemática não é complicada, tá? Hoje na nossa primeira aula nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Pessoal, mas antes de a gente começar a falar sobre conjuntos numéricos, o que é que nós precisamos saber? O que é um conjunto? Tá? O que é um conjunto? Simples. Um conjunto é uma reunião de objetos, tá? Uma reunião de itens que seguem determinadas características, tá? Que seguem determinadas características. E na matemática não é diferente. Nós temos alguns conjuntos que eles vão receber determinadas qualificações, tá? O primeiro conjunto ele surge no nosso conceito histórico, tá bom? Como o conjunto dos números naturais, tá? Esse conjunto ele é representado pela letra N. Basicamente, o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números que nós podemos contar, certo? Então, por exemplo, quem é que forma o conjunto dos números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente de forma infinita. Então, do 0 até o infinito, ele é considerado um número natural. Calma que a gente vai explicar mais coisas sobre ele. A partir do conjunto dos números naturais, nós podemos ter o conjunto, os subconjuntos dele. Por exemplo, nós podemos traçar os conjuntos dos números naturais não nulos, tá? O que isso quer dizer não nulo? Quer dizer que a gente exclui o 0. Então é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Teve esse asteriscozinho aqui, ó, a gente está excluindo o 0. Nós podemos ter o conjunto dos números naturais pares, tá? Que eles são o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e assim sucessivamente. Lembrando que para um número ser par, ele tem que ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Nós também temos os números naturais ímpares, tá? Quem é que forma esses números naturais ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 e assim sucessivamente. Lembrando que para um número ser considerado ímpar, ele tem que ser terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9. Nós também temos aí um subconjunto dos números naturais, os números naturais primos, tá? Yuri, o que é um número primo? É um que tem a mesma tia do outro? Não, pessoal, não é isso, tá? Os números primos são aqueles números que eles só têm dois divisores. Então, ele só pode ser divisível por ele mesmo ou por 1, que é o caso do 2, é o caso do 3, do 5, do 7, do 11 e assim sucessivamente. Então, vocês podem notar que o 2 só é divisível por 2 e só é divisível por 1, certo? Os outros números também. Lembrando que isso aí tem que dar um número natural nessa divisão, tá bom? Além do número dos conjuntos naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto do número inteiro, ele é representado pela letra Z, certo? Então, quem são o conjunto dos números inteiros? São os números naturais
tá? Então, ele é formado pelos números naturais e seus opostos, tá? O que seriam esses opostos? Os números negativos. É nesse conceito aqui dos números inteiros que os números negativos começam a ser inseridos, certo? Então, por exemplo, quem é que a gente pode exemplificar nesse conjunto? Esse conjunto pode ser exemplificado pelo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá bom? Então, além do conjunto dos números inteiros, nós teremos também o conjunto dos números racionais, tá? Onde o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q, tá? Yuri, e quem é que faz parte dos números racionais? São os números fracionários, tá? Que podem ser escritos da seguinte forma. Então, eles podem ser escritos dessa forma aqui, ó. P sobre Q, tá? Então, ele pode ser escrito desta forma. Então, para Q diferente de zero. E como é que a gente vai ter de exemplo no número dos racionais? Vamos lá. Exemplo. Menos 2, menos 1,5, menos 1, 0, 1,333. No caso, pessoal, isso aqui ela é uma dízima periódica, tá? Esse aqui, a dízima periódica, ela é um número racional, tá? Ela não tem finitude, tá? Então ela é infinita, certo? Onde ela pode ser escrita na forma de fração também. Mais à frente a gente vai mostrar como é que a gente vai escrever na forma de fração a dízima periódica. E o nosso próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais, onde ele não consegue ser escrito numa forma de fração, porque ele não tem um período que possa se repetir, tá? Como aqui no caso da dízima periódica, e por isso a gente não consegue fazer com que ele seja escrito na forma de fração. Por isso que ele não faz parte dos números racionais. Então, além dos números racionais, tá bom? Nós vamos ter o conjunto dos números irracionais, tá? E ele é feito pela letra I. Ele é representado pela letra I, tá bom? Então, o que acontece com os números irracionais? Ele é um número que não dá para ser escrito em forma de fração, tá? Não podemos escrever em forma de fração. Por exemplo, o π, que é o famoso número da trigonometria, que é 3,14, e ele vai seguindo para o infinito sem ter um período. O número de Euler, que ele também é aproximadamente 2,7 e vai seguindo para o infinito. Então, o conjunto dos números irracionais não dão para a gente escrever ele na forma de fração, tá bom? Além disso, quando a gente juntar todos esses conjuntos, nós vamos ter o
dos números reais. Esse aqui é o conjunto que nos interessa para a gente poder trabalhar na matemática, trabalhar com equações, com retas, com enormes itens. A gente vai trabalhar conjunto dos números reais, que é onde a gente engloba todo mundo. Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que o englobamento de todos os conjuntos. E aí a gente tem sempre aquela imagenzinha aqui, ó. A gente começa com os números naturais, depois a gente vai para os números inteiros, depois a gente vai para o conjunto dos números racionais. Aí aqui a gente tem o conjunto dos números irracionais, tá? Que é um conjunto exclusivo, e a união de todos esses conjuntos é o conjunto dos números reais, tá? Então nada mais é do que a união de todos os conjuntos. Então, além dos conjuntos reais, a gente pode representar ele com noções de intervalos, tá? Então, por exemplo, nesse intervalo aqui, ó, 2 e 4, tá? O que a gente está falando? A gente tem uma reta, ok? E nessa reta, digamos que aqui seja o ponto 0, a gente está dizendo que o nosso intervalo ele vai de 2 até 4, certo? Então, ó, a gente está indicando isso aqui. Quando a gente tem, por exemplo, o intervalo B, com esse colchete aberto, menos 2 até 2, por exemplo, com o colchete fechado, a gente quer dizer o quê? Na reta numérica. Nós queremos dizer, vemos que o 0 está aqui, que esse intervalo ele é composto por todos os números que sejam maiores que menos 2 até 2, tá? Então, ele fica com essa bolinha aberta porque ele indica que o menos 2 não pertence, mas qualquer número maior que o menos 2 pertence. Por exemplo, menos 1, 9, 9, 9, 9, 9, até o infinito pertence. Isso aqui a gente só pode ser representado pelo conjunto dos números reais, tá? A mesma coisa aconteceria, por exemplo, no intervalo C, quando eles estão aqui, ó, menos 1 e 1, ambos abertos. Quer dizer que esse intervalo na reta numérica, ele é correspondido aqui ao 0, aqui vai estar o menos 1 e aqui vai estar o 1. Quer dizer que todos os números que estão entre menos 1 e 1 fazem parte desse intervalo, mas eles não fazem. Então, amigos, essa foi a nossa primeira aula sobre conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser um bloco formado só sobre matemática básica. Nas próximas aulas nós abordaremos as 4 operações matemáticas básicas: adição, subtração, divisão e multiplicação. Espero que vocês fiquem ligados e com o decorrer das aulas nós também faremos questões a partir que a gente termine cada bloco. Nesse primeiro bloco vai ser formado por essas aulas. Fiquem ligados, curte, compartilha, deixa aquele like maroto. Muito obrigado.